Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos estudar hoje neste vídeo nossa 11ª lição, nossa revista de adulto da nossa escola bíblica. Título: Missões e a Igreja Perseguida. Lembrando que nós estamos estudando no final desse trimestre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Ou seja, estamos falando de obra missionária. Nosso texto-áureo está na segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Verdade prática. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Falando aqui da perseguição, dos obstáculos, das barreiras, e todo aquele que se dispõe a ir a um campo missionário estão suscetíveis a enfrentar. Nós observamos ali em Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, que conta a história da igreja primitiva, como se deu o início da igreja. Foi em cima de muita perseguição, de muitos martírios, muita dor, né? A igreja do Senhor, ela mantém-se de pé, ela prevalece, ela avança. Mas quando olhamos a história, houve muito sofrimento, muitas perseguições, muitos martírios por amor do Evangelho, por amor da salvação. O objetivo desta nossa lição é explicar o contexto da perseguição ou de perseguição na igreja primitiva, apresentar a perseguição cristã hoje na atualidade e mostrar como podemos ajudar a igreja, os irmãos que estão no campo missionário, pregando, correndo risco de vida da sua família, para que alguém venha a ser alcançado pelo Evangelho de Cristo. Isto é amor às almas. Nosso texto bíblico de referência, nosso texto bíblico de classe está no livro de Atos, capítulo 6, versículos 8, 9, 13 e 14, bem como Atos 8, versículo do 1 ao 4, ou seja, trata-lhe de Estevão, o primeiro mártir, e após a morte de Estevão, a perseguição ferrenha que se desencadeou ali contra os cristãos ali em Jerusalém. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputava com Estevão. Apresentaram falsos testemunhos que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar, no caso o templo, e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. E também Saulo consentia na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Resumidamente, falando sobre esses dois textos, Estevão está lá em Atos, capítulo 6, foi um daqueles 7 diáconos escolhido para dar assistência às viúvas
a área social da igreja, já visto que os apóstolos não tinham tempo de dar toda essa assistência, os apóstolos principais precisavam dedicar-se ao estudo da palavra, às orações, às pregações, e esta parte social da igreja estava um pouco deixando a desejar. Houve aquela reunião ali com os líderes da igreja e decidiram escolher 7 diáconos, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, para dar assistência a esta área social da igreja. Estevão foi um destes. Mas observamos aqui em Atos 6 que o ministério de Estevão ia muito mais além do que simplesmente cuidar da área social da igreja. Estevão era cheio do Espírito Santo, pregando com autoridade e com ousadia. E a unção na vida de Estevão era tão extraordinária que chegaram a ponto de levantar falso testemunho contra aquilo que Estevão estava falando. Estevão, quando lemos lá Atos capítulo 6, capítulo 7, onde vemos Estevão discorrendo desde lá da lei de Moisés a respeito de tudo aquilo que o Evangelho, que a palavra diz, que estava apontando para Cristo. Eles, não suportando ouvir aquilo, levantaram falso testemunho contra aquele homem de Deus, a ponto de apedrejarem. Com a morte de Estevão, já no capítulo 8 de Atos, há uma perseguição ferrenha contra os cristãos ali em Jerusalém. Os cristãos são obrigados a fugir de Jerusalém, com exceção dos apóstolos, os apóstolos ficaram. E outro diácono, que foi escolhido juntamente com Estevão, no caso Filipe, saiu de Jerusalém às pressas para não ser morto e desceu para Samaria. Em Samaria começou a pregar e o poder de Deus foi extraordinário na vida de Filipe, onde muitos samaritanos aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, perseguição está no DNA da Igreja de Cristo. Obviamente que nós não queremos ser perseguidos, mas todos aqueles que confessam sua fé em Cristo, eles automaticamente se volta, ele deixa de fazer parte do sistema do anticristo, do sistema mundano. Logo, eles se tornam oposição ao mundo. Por que nos tornamos oposição ao mundo? Olha que coisa. Simplesmente porque pregamos Cristo, pregamos o amor, pregamos o perdão, pregamos o respeito, os valores morais. Simplesmente isso. Jesus não veio pregar rebelião, rebeldia. Jesus veio pregar paz, o amor de Deus nos corações. Jesus disse: ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, por causa disto, a igreja é perseguida, porque ela confronta, ela não se mistura, ela não compactua com esse sistema mundano. Ela é diferente, ela tem valores, ela tem princípios, e ela preza por esses valores e por esses princípios. Por isto, a igreja é perseguida, porque o mundo, o sistema anticristo, não admite um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus criador de todas as coisas. E, infelizmente, a mente humana ela está cauterizada pelo pecado, pela rebeldia do homem contra Deus. O homem rejeita o conceito de um Deus único, de um Deus verdadeiro, de um Deus criacionista, para tentar se colocar no lugar de Deus. Daí há sempre esse choque. Mas Deus é único, Deus é verdadeiro e Deus não divide, não dá a sua glória para ninguém. Então, todos aqueles que confessam, que seguem a Cristo, Jesus é o maior exemplo. Jesus vai dizer: se perseguiram a mim, obviamente que perseguirão vocês também. Então, a perseguição contra a igreja, contra os cristãos, é uma realidade ao longo da história. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar sua fé em Jesus Cristo. E muitas vezes a obra missionária ela é realizada nesse contexto terrível de perseguição ao Evangelho, aos cristãos. Perseguição nesse contexto religioso, cultural, político. Há perseguição contra aqueles que professam sua fé
em Jesus Cristo. Então, como a igreja do Novo Testamento lidou com essa situação, com esse desafio? Como ela lidou com isso? Nós acompanhamos em Atos dos Apóstolos quão terrível foi a perseguição contra os cristãos ali nos 3 primeiros séculos. Perseguição ferrenha contra aqueles que confessavam sua fé em Jesus Cristo, simplesmente porque não adoravam aos deuses pagãos, não adoravam aos imperadores romanos, então eram vistos como rebeldes, eram vistos como rebeldes simplesmente porque decidiram adorar um único e verdadeiro Deus, a pregar a paz, o amor ao próximo, o respeito, princípios, simplesmente porque decidiram pregar princípios e anunciar um Jesus que veio trazer paz ao mundo. Então, o que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam, correndo risco de vida por causa do Evangelho de Cristo? Como a igreja, eu e você, devemos nos posicionar em relação a isto. Vamos discorrer sobre esse tema tão importante nesta nossa 11ª lição, falando sobre as missões e a igreja perseguida. Nós sabemos que missão não começou na igreja, começou em Deus, no coração de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher, Deus disse, nascerá, virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Deus planejou, Deus tinha um plano que ao longo da história, através de Abraão e sua descendência, viria Jesus Cristo. E no tempo estabelecido pelo Senhor, Jesus veio, cumpriu o seu propósito aqui na terra, foi ao céu, enviou o Espírito Santo que está com a igreja, e esta responsabilidade, esta comissão de continuar pregando, evangelizando, está com a igreja, Então, a igreja nasceu em um contexto de perseguição. A perseguição contra Estevão, o primeiro mártir, registrado ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra a lei, ou contra ele, ali na sinagoga chamada dos libertinos, Atos capítulo 6, versículo 9. Em Atos 6, nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e falsos testemunhos, simplesmente porque estava falando de Jesus Cristo, pregando Jesus Cristo, dizendo que a salvação não vinha das obras, não vinha do templo, não vinha do sacrifício de animais. Ele era apenas sombra do que estava por vir, que era, no caso, Jesus Cristo. Estevão estava dizendo simplesmente que o Velho Testamento estava apontando para Jesus. E cumpriu-se em Jesus. Por causa disto, Estevão foi apedrejado, martirizado, porque anunciou este nome, Jesus Cristo. Então, faça o testemunho, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das Escrituras. Ela em Atos, capítulo 7. Leia este capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, para que você tenha um entendimento de como iniciou a perseguição aos cristãos. O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de expulsarem da cidade e o apedrejarem. Esse discurso de Jesus foi feito, assim, esse discípulo de Jesus, no caso Estevão, foi feito o primeiro mártir da igreja primitiva, o primeiro testemunha a ser apedrejada, a ser morta, o primeiro de milhares de cristãos ao longo da história da humanidade que vem sendo mortos, perseguidos por amor do Evangelho de Cristo. Então a igreja ela foi dispersada, está lá em Atos capítulo 8, quando começou aquela ferrenha perseguição liderada ali por Saulo, como consequência do episódio ocorrido ali com Estevão. Uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos ali para toda a região da Judéia, Samaria e territórios gentios.
Todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus. Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da igreja primitiva. A igreja cresceu em cima da dor, mas da convicção de que vale a pena dar tudo por amor de Cristo. Quando temos esta intimidade com Deus, a gente compreende. Quando a gente está longe deste relacionamento íntimo com Deus, às vezes parece loucura. Mas o amor de Deus, como vai dizer Paulo, nos constrange, nos impulsiona a manter a nossa convicção. O que levaria cristãos a preferirem ser jogados nas covas, nas arenas com os leões, vendo leões estraçalhando seus filhos, mas não negaram sua fé em Cristo? O que levaria uma pessoa a isto? Certeza absoluta de que em instantes, apesar daquele momento ali de agonia inimaginável, a certeza de que em instantes estariam chegando aos braços do Pai. Então vale a pena e vale muito a pena manter-se firme. Não negocie, não negligencie, não relativize a sua fé. Vale a pena pagar, seja lá o que for, pelo amor de Jesus Cristo, pela nossa salvação. Então, os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos que vivem hoje neste nosso século, no século 21. A perseguição cristã é uma realidade. Podemos conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de uma pessoa de ir e vir, torturar ou executar pessoas com bases em diferenças étnicas, religiosas, políticas. De acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando cada vez mais no mundo. São aproximadamente aí 360 milhões de pessoas, de cristãos no mundo, que enfrentam algum tipo de oposição por expressar sua fé em Jesus Cristo. Significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países, simplesmente porque se fala em Jesus Cristo. Eu passei por um episódio recentemente na universidade, cursando o curso de psicologia, e tem uma disciplina, que coisa extraordinária, Nós temos uma disciplina chamada antropologia, e tivemos um trabalho, um seminário, onde o tema era religião, magia e seus símbolos. E eu, como mais duas componentes da minha equipe, como cristãos, nós decidimos falar sobre a origem do protestantismo. Por que ocorreu o protestantismo? Qual a causa desse cisma, dessa divisão que ocorreu na Igreja Católica Apostólica? E para falar de protestantismo, de cristianismo, obviamente é necessário falar de judaísmo. O cristianismo não existiria se não houvesse o judaísmo. Jesus era judeu, Jesus viveu como judeu, Jesus conhecia a lei dos judeus. Então, o cristianismo saiu do judaísmo. E, obviamente, é impossível falar de cristianismo sem falar de Jesus Cristo. E só em falar o nome Jesus Cristo já provoca rumores, já provoca intriga, já provoca aquele choque na universidade. E eu comecei a falar sobre a origem do cristianismo, do judaísmo. O judaísmo, nós vemos ao longo da história que Deus chama Abraão de um lugar onde o povo era politeísta, na Mesopotâmia, em um dos caldeus, onde se adorava vários deuses. E Deus tira Abraão do meio deste povo, e diz: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai. A partir dali, Deus faz uma aliança com Abraão,
ou seja, eu sou teu único Deus. Não adorarás mais imagem, né? Nós vemos isso lá na lei, quando Deus dá a Moisés as tábuas da lei. Não adorarás outro Deus, não há outro Deus além de mim, não adorarás imagem de escultura, nem imagem do que tu vê no céu, nem na terra, nem nas águas. Apesar do povo judeu, ao longo da história, e as causas dos cativeiros ter sido principalmente isso, a adoração, esse desvio, né? Os judeus, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, foram para o cativeiro, entre outras situações, por causa da idolatria. Mas a história do povo judeu, do judaísmo, é adorar um único Deus. Jesus Cristo, também o cristianismo partiu daí, né? Jesus resumiu a lei em dois: adorarás ao Senhor teu Deus, amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a partir daí, nós observamos que só existe um único Deus, né? Então, quando eu comecei a falar sobre Jesus e a origem da igreja primitiva, que a igreja primitiva, os cristãos foram perseguidos por anunciar Jesus Cristo, único Senhor, único que pode salvar a humanidade, né? O único que pode levar o homem a Deus, né? A igreja primitiva, os cristãos, eles foram perseguidos por anunciar Jesus Cristo, por anunciar o amor, a paz, o perdão. E a partir ali do terceiro século, com Constantino, quando o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, aqueles que estavam entrando no cristianismo não era mais por suas convicções de fé, mas por interesses e esforços. E a partir daí, ao longo da história, nós vemos os desvios doutrinários dentro da Igreja Católica, né? Indulgências, autoridade papal, sendo igual à autoridade da Bíblia. Em outras palavras, a Bíblia passou a existir por causa da igreja e não a igreja por causa da Bíblia. E aí vem essas distorções, a ponto de Martinho Lutero e esse movimento reformista que já vinha acontecendo internamente, mas alguns não tiveram essa coragem de expor a verdade publicamente, como foi com Martinho Lutero. Então, só em falar isto, criou um movimento dentro da sala. E aqueles que não aceitam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador começaram a se levantar, a falar coisas que não vale a pena pontuar aqui. Mas olha que o que acontece quando falamos o nome de Jesus abertamente. E, obviamente, que eu estava pontuando, o cristianismo ele não é relativista. Só existe um único Deus, só se adora a um único Deus. E só chega a Deus através de Jesus Cristo. Então, falar o nome de Deus até é aceitável. Por quê? Porque para eles qualquer coisa é Deus. Você está falando de Deus, o homem pode ser um Deus para eles. O cara lá de cima, né, como dizem. Mas quando se fala Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele único que pode salvar a humanidade, aí a gente já cria aquele choque, aquela barreira, né, aquele problema. Não, meus irmãos, a perseguição ela é notória, né? Mas por causa disso eu vou deixar de falar? Não, de jeito nenhum. O cristão ele não pode relativizar a sua fé em hipótese nenhuma, né? Nosso segundo tópico, a perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber oposição sistemática, ser obrigados a abandonar até família, perder emprego, né, trabalho, perder bens, perder os direitos básicos de um cidadão, só por professar sua fé em Jesus Cristo. E em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte desse contexto de vida dos cristãos e missionários. Então, às vezes, a gente brinca de ser cristão, não entende, não compreende, não estuda, não se aprofunda sobre a realidade do que é verdadeiramente ser um cristão, né? Quantos sangues foram derramados, quantas pessoas pagaram com suas vidas para que hoje este evangelho tenha chegado até nós, né?
Então, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país, o Brasil, né? E, ao mesmo tempo, estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de uma verniz de neutralidade religiosa, de relativização. Quando vemos a bizarrice de relativizar a Bíblia, de ressignificar a Bíblia, de trazer uma Bíblia nova, né, atualizada, né, segundo essas ideologias. Cuidado, cuidado. Né? É hora de se posicionar, de sair de cima do muro. Né? O cristão nunca é para estar em cima do muro, mas mais do que nunca ele precisa tomar uma decisão. Né? Então, a Constituição brasileira ainda garante, né, a inviolabilidade da liberdade de consciência, de crença, né, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia da forma de lei, né, a proteção aos locais de cultos e de suas liturgias. Né? Graças a Deus ainda temos esta liberdade, mas o cerco está se estreitando. Um exemplo de estreitamento, de perseguição ferrenha na Coreia do Norte, um dos países mais fechados para o cristianismo. Segundo o portal Missões Portas Abertas, né, em primeiro lugar em perseguição mundial está a Coreia do Norte, apontada como a nação mais fechada para o evangelho desde o início do século. Nos últimos anos, o país norte-coreano teve mais de 3 milhões de pessoas mortas pela miséria, pela fome, pela perseguição religiosa. E, ao mesmo tempo, a perseguição religiosa ela é extremamente ferrenha naquele país. A Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrenda tortura. A Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte, esses países onde o cristianismo é fechado. Imagina o que é fazer obra missionária num país como este, né? Quanto perigo corre este missionário, esta missionária que se dispõe a ir a um lugar como este, né? Então, há muitos missionários que se arriscam para levar o evangelho para estes países fechados, onde um deslize e está pagando com a própria vida. Como ajudar a igreja perseguida? Primeiro, é importante a gente conhecer o cenário, né, a gravidade da situação. Não é tão fácil ter acesso a essas informações de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Parece não, é a realidade que há uma má vontade das mídias internacionais de divulgar esse quadro de violência aos direitos humanos, aos direitos fundamentais do homem. Né? Então precisamos tomar consciência, irmão, do terror religioso que a perseguição cristã se revela. É terrível. É terrível, né? O site Senami, né? Ou Missões Portas Abertas e Voz dos Mártires, ele presta um excelente serviço de informação e apoio aos cristãos perseguidos. Então é interessante a gente procurar conhecer esses sites, esses portais oficiais de perseguição, de missões, da obra missionária, para a gente conhecer um pouco da realidade, né, que muitos vivem, e às vezes a gente não tem nem consciência de que passam por isso, porque estamos no nosso bem, vamos dar o prazer, não temos perseguição, vamos na igreja quando queremos, fazemos o que queremos, né, mas o conceito de cristão é muito diferente do que muitos vivem e pensam, né? E como cristão é nosso dever orar uns pelos outros, pela obra missionária. A Bíblia nos ensina que a oração de um justo, ela traz muitos resultados, né? Tiago capítulo 5, versículo 16. Tem muitos em seus efeitos, né? Oremos para que os cristãos perseguidos, os missionários que atuam nesse contexto, tenham coragem e não desanimem diante das perseguições, porque muitas vezes o preço é a vida, é a família, né? Cristãos presos
que às vezes nem sabem onde estão, mas estão presos porque falaram de Jesus, né? Então, oremos pela proteção de suas vidas, de suas famílias, né? Oremos para que esses países perseguidos, para que haja uma abertura e que o Evangelho de Cristo seja pregado, né, nestes países, pois tem almas lá sedentas que precisam serem salvas, né? Oremos para que se arrependa e se converta ao Evangelho, né? Como ocorreu com o apóstolo Paulo. Nada é impossível para Deus. Paulo era literalmente um terrorista em termos de perseguição aos cristãos. Paulo não deixava escapar um. No entanto, quando ele teve aquele encontro com Cristo, Paulo foi transformado, né, de perseguidor ao maior pregador aos gentios na história da igreja primitiva. Tanto que 13 das 27 livros que compõem o Novo Testamento foram escritos de autoria desse homem que perseguia, que matava, que torturava, né, os cristãos. Então Deus transforma. Deus transforma, né? Então precisamos nos envolver com a causa da igreja perseguida. Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Ficamos mais sensíveis a obedecer à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo. E hoje, neste momento, agora que você está assistindo este vídeo, tem cristãos sendo perseguidos, sendo mortos, sendo torturados, né, de N maneiras para negar a fé. Às vezes, vendo parentes sendo torturados para que neguem a sua fé, para que neguem o nome de Jesus. Enquanto isso, nós estamos aqui na nossa casa, talvez no nosso sofá, né, com as pernas cruzadas, descansando, tomando um sopa, tranquilamente, enquanto irmãos estão sofrendo com fome, com sede, doentes, sendo castigados, terrorizados, para que a palavra de Deus alcance mais um. Isto é amor. Isto é amor. Então, só quando descemos na oração e começamos a interceder é que nós sentimos a dor dos nossos irmãos. Mas vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Então, o contato com os testemunhos de Cristo, que resiste à fé diante de um governo opressor, é muito poderoso para nos tirar da nossa zona de conforto e nos desafiar a viver um evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. A história dos cristãos perseguidos revela uma dimensão da fé, né, em que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem. Então, a igreja primitiva, ela cresceu em cima da perseguição. Essas distorções, no início da igreja primitiva, só era cristão quem tinha convicção do que queria. Só tinha convicção do que queria, porque o conceito do cristão era ser perseguido, era ser martirizado. Os cristãos viviam um alerta. A partir do século III, ali 312, com Constantino, quando o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano, quando as perseguições pararam, os interesses passaram a ser outros. Muitos aceitavam o cristianismo, Jesus, não pela fé, mas pela facilidade que a religião oficial traria para aqueles que estavam no poder. Daí vieram as distorções da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, começaram a seguir o cristianismo com outros interesses, não pela fé, não pela salvação. Mas, ao início da igreja primitiva, foi debaixo de sangue, de muito sofrimento, de muita perseguição, né? Simplesmente porque estava pregando Jesus Cristo, aquele que veio trazer paz ao mundo. Mas por que persegue? Porque o sistema é do anticristo. E o anticristo é tudo aquilo que é contra Jesus. Porque os cristãos é perseguido, porque os cristãos não se misturam. Não é como todo mundo, ele é diferente, ele não adora outros deuses. Para o cristão só existe um único Deus, né? Só existe um único Deus. Então não relativize a sua fé. Se envolva com obra missionária.
ore, interceda, adote um missionário. Este é o nosso papel como cristão. Deus te abençoe.